Pelo menos o mesmo tempo do senador Bezerra. Ele extrapolou 25 segundos, mas será concedido, se for necessário, para a conclusão, senador Paim, do raciocínio de Vossa Excelência. Mas, presidenta, primeiro, cumprimentar todos os painelistas. É inegável. Nenhum aqui concordou com a reforma como está. A não ser, claro, o painelista José Márcio, também não estranho, porque eu conheço há muito tempo, foi aquele que defendeu a reforma trabalhista, e hoje o resultado é tudo o contrário do que foi dito naquelas agendas. A não ser os outros todos, porque eu não entendi, não é que são contra a reforma, querem alterações, querem mudanças. Como está, não pode ser aprovado. Fiquei até feliz com a fala do, eu sempre chamo de ministro, secretário Rogério Marinho, quando ele, pelo menos, foi franco, que a grande mídia dizia que essa reforma ia chegar a milhares e milhares de empregos. Ninguém ia ter problema no país. No início da sua fala, ele já disse, não vai distribuir renda e não vai gerar emprego. Concordo com ele nessa expressão. Queria também lembrar a todos que estão assistindo nesse momento que o Brasil é considerado hoje o país da maior concentração de renda do mundo. Mas quando dizem que todos perderão, eu quero saber o seguinte, qual, nessa reforma, a contribuição dos empresários? Me digam, eu não achei no artigo nenhum onde é que os empresários estão contribuindo. Não achei. Agora, trabalhador, olha essa realidade. A concentração de renda no Brasil aumenta. Cresce há 4 anos. Mais da metade dos pobres perderam 17,1% dos seus rendimentos. Jovens de 20 a 24 anos, 17,7%. Já a renda dos 1% mais rico aumentou 9,5%. Senadora Simone, me permita, passar uns dados semelhantes a esse ontem no plenário em relação que o Brasil é o país da maior concentração de renda no mundo. Ou nós vamos olhar, de fato, para os pobres, ou os ricos continuarão cada vez mais ricos. Só lembrar mais um dado aqui que ajuda. O Brasil foi incluído agora entre os 10 países piores do mundo para o mundo do trabalho. Onde estão os 10 países? Arábia Saudita, Bangladesh, Filipinas, Guatemala, Cazaquistão, Argélia, Colômbia e Turquia. Ou seja, nem a Venezuela está aqui. Falam tanto da Venezuela e não estou aqui defendendo a Venezuela também, não. Aqui, ó, é um órgão da ONU. Índice Global de Direitos, Conferência Internacional do Trabalho, ONU. Está aqui. Como o nosso tempo é pouco, eu me concentrei na aposentadoria especial. Aqui, rapidamente. Sabe como é que foi aprovada a aposentadoria especial? Quando eu digo especial, é para quem ganha e trabalha em áreas insalubre, penosa e tiraram até a periculosidade, que é um debate que nós vamos fazer na outra sessão. Hoje, a Câmara reconhece, senador Sérgio Gereissati, que mineiro no subsolo, eu tinha até um videozinho, mas o tempo está muito pouco, eu não vou mostrar como é que é a atividade do mineiro no subsolo. A Câmara reconhece, e ninguém aqui eu digo no Congresso Nacional, claro, está chegando bem para nós o debate hoje, também discorda que mineiro no subsolo só pode trabalhar 15 anos. Está ali escrito. Joia, beleza. Calma, beleza. Agora diz que vincula a idade de 55. Digamos que o cidadão começou a trabalhar com 20 ou 21, porque dizem que é 21, eu só vou botar 20 para arredondar. 20 com 15, 35. 35 para 55, faltam 20 anos. Onde é que esse cidadão vai ficar 20 anos? Me digam, quero que me expliquem. Onde ele vai ficar esses 20 anos se ele sai do subsolo com o pulmão arrebentado? Vai fazer o quê? E me disseram ontem, para surpresa minha ainda, se ele não trabalhar, ficar desempregado, ele perde tudo. Não pode se aposentar e perde. Se ele não contribuir nesse período que ele ficou desempregado, ou vai ter que arrumar algum bico para fazer. Vamos pegar o metalúrgico. É 25 anos. Depois que ele completa 25, está vinculado à idade. Como é que ele faz nesse período? Começou a trabalhar com 20, com mais 25, 45, para 60 ou 62, não importa. Onde é que ele fica esses 15 anos? Onde ele fica? Eu tenho uma metalúrgica. Ó, meu amigo, eu sou peão metalúrgico. Estou olhando lá para aquela companheirada lá. Olha, você não pode mais trabalhar aqui porque
A Câmara reconhece que 25 anos de contribuição, minha área insalubre e penosa, não tem condição. Eu vou pegar o mais novo, tu está liberado. Ele vai se aposentar. Chega lá e diz, olha, só daqui a uns 15 anos. E nesses 15 anos ele tem que contribuir de alguma forma. Mas vamos pegar agora um professor. Esse mesma metodologia dá 10 anos que o professor fica sem saber para onde vai. Essa é a realidade dessa reforma. Essa é a realidade dessa reforma. Eu gostaria, senadora Simone, na conclusão dessa minha rápida fala, eu peguei esse tema, mas cada sessão eu vou falar de um tema. Senador Tasso Gereissati, sei do seu coração, da sua boa vontade, da sua alma, boa. Essa reforma como está não pode passar, senador. Na Câmara foram 379 votos, né? Então, se lá tem praticamente 380 votos, pelos anos que nós temos aqui na Casa, nós sabemos que uma emenda constitucional mediante acordo é votada 2 turnos no único dia. Cansamos de votar aqui no plenário. Vamos fazer os ajustes necessários e vamos devolver para a Câmara. Numa semana, a Câmara vota. Então, a questão não é se vamos ter que retardar o processo. O que o Senado não pode, eu quero concluir com isso, é ser uma casa carimbadora. Eu estou aqui em defesa do Senado. Nós carimbamos a emenda 95. Não mudamos uma vírgula. A reforma trabalhista, nós carimbamos. Foi um novo Código do Trabalho, nós não mexemos uma vírgula. Diversas medidas processuais chegam aqui e nós carimbamos, não mexemos uma vírgula. Agora, da liberdade econômica 881, já estão me dizendo que o prazo está em cima e tem questões graves, a tendência é carimbar também. Se continuar assim, qual a razão de nós outros que estamos aqui há tantos e tantos anos? E eu tenho orgulho de ser senador. Eu não quero que na minha geração o Senado da República foi carimbado como grande carimbador do processo democrático daquele período. Essa reforma, ela mexe nos interesses de 200 milhões de pessoas, no mínimo. Quem não é se aposentar, sonha um dia em se aposentar. Vamos fazer um debate qualificado, como foi aqui hoje, sem sombra de dúvida, de todos que falaram. Eu posso discordar de um, mas concordei com a fala aqui de 99,99% dos que falaram aqui, e de forma tal que a proposta volte para a Câmara. Vamos fazer a perspectiva de um grande acordo. É possível isso, porque sinto isso da vontade de todos os senadores. Ninguém quer dizer que o seu período no Senado ele foi especialista em fazer carimbo. É isso, obrigado, presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Com a palavra, senador Isalci. Presidente, eu quero... Bom, a primeira interpelação, o primeiro questionamento feito pelo nobre senador Paim, o senador Bezerra fez uma consideração de caráter geral. Então, na questão do trabalho especial, o senador Paim, que colocou mais ênfase nessa questão, trabalhadores de minas e atividades periculosas, o que nós estabelecemos é mais ou menos uma espécie de consenso internacional. Se pegarmos a Alemanha, por exemplo, que é um país que pode ser exemplo, um trabalhador de mina lá se aposenta aos 60 anos de idade. Não é muito diferente da maioria dos países. O estabelecido aqui, no caso do trabalhador de Minas, ele vai se aposentar aos 35 anos, ou vai ter tempo para se aposentar aos 38 anos, com 15 ou 20 anos, dependendo do tipo de periculosidade. O que nós estamos imaginando que isso, não, dentro do país em que vivemos, se aposentar aos 38 anos com a sobrevida que temos, é um tempo excessivo. Compreendendo que ele eventualmente poderá ou não continuar nessa atividade, porque o que o senador coloca é um caso extremo. Após esse período, ele seria desligado, ele poderá continuar, mas imagine que ele não queira continuar já adquirindo as condições de elegibilidade para fim de aposentadoria com 15 anos. Tá? A ideia é fazermos uma lei, e na lei definimos a forma de adaptação desse trabalhador a uma outra atividade, ou na empresa, ou a sua integração no mercado de trabalho. É importante colocar que, a partir de 2017, mais de 3,5 milhões de trabalhadores ingressaram no mercado formal de trabalho. Inclusive, dados do CAGED, esse primeiro semestre são mais de 450 mil. Eu acho que o grande desafio que nós temos, aliás, já falei com o senador a respeito, e certamente ele vai debater, o senador Paulo Paim,
E ele vai participar da maneira de sempre, extremamente propositivo que ele é. Qual é o mercado de trabalho que o futuro nos reserva. Isso não é um problema apenas do Brasil, é do mundo. Há uma disruptura clara no emprego da forma que o conhecemos. A inovação tecnológica, os aplicativos, a robotização, isso implica o home office, isso implica a necessidade de termos leis mais flexíveis e adaptadas a uma situação que nos demonstra que daqui a 10 ou 15 anos, 60% ou 70% do mercado de trabalho, tal como conhecemos, não vai mais existir. E para que as pessoas possam ser introspectadas nesse mercado novo, há a necessidade de qualificarmos, de mudarmos procedimentos. E eu acho que esse é o debate que interessa ao povo brasileiro e ao parlamento em especial, e às pessoas que se debruçam sobre o tema, sem nenhum ranço ideológico, sempre preocupado com o que vai acontecer com o país, que eu não tenho dúvida que é o espírito público que norteia cada um dos senadores aqui presentes. Amigo Rogério Marinho, participamos longamente no debate de reforma trabalhista. Primeiro dizer que eu estou aqui com 2 documentos da UAB, que eu vou lhe passar em mãos e vou passar também para o relator, sobre a questão das aposentadorias em áreas insalubres e penosas. Nesse documento, tem outra questão mais grave ainda. Você sabe que eu, mineiro, trabalhei 10 anos, depois saí, ou 15 anos. Se eu quiser usar esse tempo para aposentadoria normal, não poderei usar no esquema de conversão como é hoje. Então, retrocede, como foi colocado muito bem pelo doutor Jaime, inclusive para prejudicar. Aquele período, está escrito aqui no documento. Retrocede, não permitindo que eu use aquele período baseado naquilo que é hoje. 10 anos, por exemplo, daria mais 4 anos. Seria correspondente a 14. Já aconteceu. Como é que eu não posso converter? Isso tem que ser retirado. Está aqui os documentos, não é eu que estou dizendo. Eu não vou ler os documentos, está tudo colocado aqui da UAB, assinado, se Vossa Excelência ainda permitir, por doutora Thaís, doutor Tiago, e também pela presidente do IBDP, doutora Adriana Bramante de Castro Ledentim. Está escrito. E a história da periculosidade também, o senador Major Olímpio. Atividade de alto risco, vamos discutir hoje à tarde, se não me engano, né? Desaparece, inclusive, para vigilante, para pessoal que trabalha em presídio. Não é alto risco, eles não terão direito mais a se aposentar pela especial e nem do adicional. Isso é gravíssimo. Mas, como isso é um outro tema, Rogério, eu vou te entregar, claro, não vai ser agora, eu vou lhe entregar no encerramento os documentos da OAB, não sou eu. E o que eles dizem aqui, questão de justiça? Se não é 55, como nós entendemos que é absurdo o mineiro trabalhar até os 55 anos, vamos construir uma idade intermediária. Mas o cidadão, quem está ouvindo em casa nesse momento sabe, 15 anos no subsolo de uma mina. Deixa eu dar esse exemplo. Eu trabalhei em fundição. Toda vez que eu vou ao médico, sabe o que o médico pergunta? Opa, tu fumou a vida toda, né? Por amor de Deus, nunca fumei, mas eu respirava o ar da fundição. É ferro quente derretido ali a 1.700 graus. Estoura o pulmão de qualquer um. Por isso que eu faço o apelo para que a gente reveja essa questão de quem atua em área insalubre, penosa e periculosa. 30 segundos. 30 segundos. Posso? É uma questão de ordem, É uma senador. questão de ordem. Então, com a palavra pela ordem, Vossa Excelência. Ao ministro, e com muito carinho também ao nosso querido relator, isso tudo que eu afirmei está no artigo, Vossa Excelência, para mim, continua sendo medida da Previdência, no artigo 25, parágrafo 2º, que diz, está escrito ali, ó, vedada a conversão para o tempo cumprido após essa data. Só isso, pronto, encerrei. Obrigada.